Olá, pessoal, desejo que estejam bem. Eu sou Gabriela, professora de língua portuguesa, e hoje farei a correção da atividade 1 com o conteúdo que nós estudamos em nossa aula anterior, figuras de linguagem. Então, vamos às questões. Vamos aqui para a questão 1. Nessa primeira questão, pedi para vocês identificarem qual das alternativas tratava-se de uma metáfora. Lembrando que a metáfora vai ocorrer quando eu faço qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que essa comparação está sendo feita. Então, como resposta correta, eu tinha aí a alternativa D, quando eu leio assim: aquele velho é uma raposa. Observem aqui que é feita uma comparação entre o velho e a raposa, porém não há presença dos elementos conectivos. Então, a alternativa correta seria a letra D. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: muito bom aquele encanador. Colocou em nossa casa vários canos furados. Esta frase trata-se de qual tipo de figura de linguagem? Eu tenho aqui como alternativa correta para a questão 2 a alternativa B, ironia. Por que é uma ironia? Porque eu estou afirmando o contrário daquilo que eu estou pensando. Eu digo que o encanador é muito bom. E aí, em seguida, eu digo o quê? Que ele colocou em nossa casa vários canos furados. Será que é isso mesmo que eu penso em relação a esse encanador? Então, a alternativa correta seria a letra B. Na questão 3, pessoal, eu tenho o seguinte: qual figura de linguagem temos nesta frase? Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Eu tenho aí uma hipérbole, uma gradação, uma sinestesia ou uma antítese. Como resposta correta para essa questão, eu tenho a alternativa A. Por que é uma hipérbole? Porque quando eu digo chorarei rios de lágrimas, eu estou aqui me utilizando de um exagero intencional, com uma finalidade expressiva. E a hipérbole consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional. Então, como alternativa correta, eu tinha a alternativa A. Questão 4. Na frase, não tenho mais maisena em casa, qual figura de linguagem é empregada? Personificação ou prosopopeia, gradação, comparação ou uma metonímia? Como resposta correta para a questão 4, eu tinha a alternativa D, uma metonímia. Por quê? Porque eu substituí um termo por outro, mas nós percebemos aqui que há uma relação de afinidade, de sentido entre esses termos. Maisena, na verdade, é o quê? Marca. Para substituir quem? O produto, o amido de milho. Então, a metonímia ocorre quando se substitui um termo por outro e ela é feita pela proximidade de referências entre os dois termos, certo? Há uma estreita relação de afinidade, de sentido entre esses termos. Então, a alternativa correta, letra D. Questão 5. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Vinícius de Moraes. A frase é um exemplo de... Para essa questão 5, nós tínhamos como resposta correta a alternativa A. Trata-se de uma antítese. Quando é que a antítese ocorre? Quando eu emprego palavras ou expressões de sentidos opostos, de significados contrários. Tristeza, felicidade. Vamos à questão 6. Na questão 6 tem o seguinte: aquele ser desprovido de inteligência era como palhaço. Ria, dava gargalhada e gritava. Na frase temos 3 figuras de linguagem, que são as seguintes: comparação, metáfora, ironia, gradação, sinestesia e personificação,
eufemismo, comparação e gradação, hipérbole, eufemismo e metonímia. Para essa questão 6, pessoal, eu tinha como resposta a alternativa C. Eu tinha aqui um eufemismo, uma comparação e uma gradação. Vejamos aqui. Quando eu digo aquele ser desprovido de inteligência, eu estou fazendo uso de quê? De um eufemismo. No que consiste um eufemismo? Em suavizar palavras ou expressões tidas como grosseiras, desagradáveis. Então, é mais suave eu dizer que alguém é desprovido de inteligência do que eu dizer que alguém é burro. Então, a primeira figura de linguagem presente aqui seria o eufemismo. Quando eu digo era como um palhaço, eu estou comparando esse ser a quem? A um palhaço. E eu percebo aqui a presença dos elementos conectivos. Quem é esse elemento conectivo? Como? Há uma comparação explícita. Então, a comparação ela é determinada por meio da relação de semelhança, ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias no enunciado. E eu sempre vou ver que dentro de uma comparação haverá a presença dos elementos conectivos. Então, a terceira figura de linguagem seria a gradação. O que é a gradação? É quando eu utilizo uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. Então, quando eu digo assim, ria, dava gargalhada e gritava, eu estou aqui intensificando o ato de rir desse palhaço, desse ser, a partir dessa sequência de palavras. Na questão 7, pessoal, eu tenho o seguinte: aquele ser desprovido de inteligência era como o palhaço. Não queria saber de nada, só contava piada e fazia graça até que todos morressem de rir. Era uma situação difícil. Até uma porta pensa mais que ele. O último trecho que está em destaque representa uma... Eu tenho aqui como resposta correta para a questão 7 a alternativa C. Eu tenho uma personificação ou prosopopeia. O que é a personificação ou prosopopeia? É quando eu atribuo características humanas a seres inanimados ou seres irracionais. Porta, pensa. A questão 8, pessoal, dizia o seguinte: temos um exemplo de sinestesia na seguinte frase: aquela melodia era música nos meus ouvidos, sentia o cheiro bom das flores, todos podiam ver como ela era parecida com sua vizinha. Cada vez que ela chegava perto, sentia o cheiro doce daquele perfume horrível. O que é a sinestesia? Vocês ainda lembram? É uma figura de palavras, uma figura de linguagem que está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos. Quais são os sentidos? Tato, audição, olfato, paladar e visão. Então, qual era a alternativa que trazia um exemplo de sinestesia? Como resposta para esta questão 8, nós tínhamos a alternativa D, quando diz assim: cada vez que ela chegava perto, sentia o cheiro doce. Cheiro relacionado ao quê? Ao olfato, e o doce relacionado ao paladar. Então, a alternativa correta, letra D. A última questão da nossa atividade, a questão 9, pedia o seguinte: a única alternativa que possui uma onomatopeia é... Lembrando, o que é uma onomatopeia? É quando eu reproduzo em forma de palavras os sons da nossa realidade. Então, qual das alternativas apresentava uma onomatopeia? Muito fácil, não é, pessoal? Eu tinha aí como alternativa correta a letra D, quando diz assim: às 5 da manhã o galo cantou cocoricó. Então, a alternativa correta, letra D. Reproduzir aqui em forma de palavras o canto de quem? Do galo. Um som.
da nossa realidade. Por hoje é só, pessoal. Abraços e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!